as crianças se organizarem para subir. Aleluia. Glória a Deus. Pode abaixar mais um pouquinho o fundo, Bruno, por favor. Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eita, que essa igreja está enchendo de crianças. Oh, glória. Aleluia. Sheila, coloca para mim 1 Samuel 17, verso 26. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava essa semana, esses últimos dias, toda vez que eu subi aqui eu falei isso, mas é porque é uma verdade. Nós estamos em guerra. Essa semana como o Billy ministrou aqui, a gente sempre vive as guerras relacionadas à nossa área, onde nós somos feridos, né? Onde o inimigo tenta nos atacar. E essas últimas semanas, principalmente essa última semana, eu estava muito agitada, muito preocupada, precisava tomar algumas decisões muito importantes que eu nunca achei que eu precisaria tomar atitudes como essas. E fiquei muito preocupada porque eu falei, Senhor, eu quero fazer o que é certo diante de Ti. Mas o que é o correto a ser feito? E eu comecei a falar, não, eu preciso estudar sobre estratégias de guerra, porque se eu estou na guerra, Senhor, eu preciso saber que arma que eu tenho que usar, Amanda, como eu tenho que fazer, como que tem que ser a minha oração, né, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê ferramentas para essa guerra. E eu comecei a ler livros, comecei a procurar ministrações sobre esse tema, comecei a buscar na palavra onde eu encontro o que fazer, aonde fazer, de que maneira fazer. E eu fiquei, a Sheila perguntou qual vai ser o tema. E no meu coração era estratégias de guerra. Né? Porque eu falei, não, eu estudei como vou me preparar para a minha guerra pessoal. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. E o Senhor, não é isso. Não é isso. Não é isso. E não é isso. E aí ontem eu dediquei um tempo da minha semana, do meu dia, para estudar um pouco mais. Senhor, tem que sair alguma coisa daí, que amanhã já. E logo pela manhã o Senhor falou muito ao meu coração. E me trouxe vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre aquilo que o Senhor gerou no meu coração. E dizer que é assim que nós devemos lutar as nossas guerras. E eu espero que ao longo dessa mensagem você possa entender como lutar as suas guerras. Amém? Para isso separei aqui 1 Samuel 17, verso 26, que diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Essa é uma passagem muito conhecida, irmãos. É a passagem que as crianças conhecem, né? Inclusive, elas estão estudando essa passagem essa semana. Ontem eu fui compartilhar na mesa com a minha família. E até minha filha falou, não mãe, não é 2 irmãos não que foi pra guerra, é 3. Tá? Eu falei, opa, deixa eu ver. Eu falei, olha, é mesmo? A menininha tá sabendo do negócio. Então, assim, é uma passagem muito conhecida. E eu até falei, Senhor, pregar sobre Davi e Golias, não é muito óbvio, né? Mas a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se renova todos os dias. E eu olhei para essa palavra e eu comecei a ver um menino. Um menino que, para chegar a essa pergunta que ele fez aqui, ele não estava na guerra. Davi não estava na guerra. Ele não era um soldado, Sheila. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era um menino que cuidava das ovelhas lá no campo. Mas 3 de seus irmãos estavam na guerra. Existia uma guerra acontecendo e os irmãos dele serviam ao exército de Saul, do povo de Israel. E esses 3 irmãos deles tinham ido para a guerra, tinham ido pelejar contra um exército inimigo.
Só que já tinham 40 dias que os irmãos dele estavam nessa guerra. Só que naquela época existia uma forma de lutar contra o exército. E uma delas era o duelo. Existia uma coisa chamada duelo. O que era o duelo? Um soldado de um exército duelava contra o soldado do exército inimigo. Não era todo mundo que ia lá para guerra. Existia essa forma, mas existia a forma do duelo. E o que estava acontecendo naquela época? O povo de Israel, o exército de Israel, se acampou em uma montanha. Entre eles existia um vale. E do outro lado estava o exército inimigo, o exército dos filisteus. E quando eles estavam se organizando para guerrear, Golias, como todos conhecem, um gigante, um homem de 3 metros de altura, segundo diz a Bíblia, ele se coloca diante do exército de Israel e diz: espera aí, não vamos guerrear entre nós, basta apenas um homem. Ele propôs um duelo para o exército inimigo. Ele diz: basta que um homem venha lutar contra mim. Mas é muito abusado, né? É a mesma coisa de um gigante desafiar uma criança, né? Ele sabia da força que ele tinha, ele sabia do poder que ele tinha, ele sabia das ferramentas de guerra que ele tinha. E ele tinha a certeza de que ele ia derrotar quem viesse duelar contra ele. E a palavra de Deus, ela especifica muito bem como Golias era. Isso demonstra o quê? Que quem escreveu quis destacar quem era Golias, ou melhor, o que ele tinha que gerava tanto medo. E no 17, número 4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei a imaginar esse cara grande, todo preparado, um guerreiro de verdade, Amanda, um cara de botar medo. É a mesma coisa de... vou usar ninguém aqui, não, eu vou usar Renato. É a mesma coisa que o Renato sai de dentro do carro para brigar com alguém e vem um cara de 3 metros, e aí, vai encarar? Era isso que Golias estava dizendo. E aqui eu achei interessante que eu estava lendo um pouco. A ponta da lança dele era de ferro. Gente, ferro hoje pra gente é uma coisa normal, mas naquela época não. Era alta tecnologia. Então era o cara com armamento, com parafernália toda pra guerra mais potente. Ele era o guerreiro. E ele sabia que ele era o cara. Ele sabia que ele era o guerreiro. E o que ele fez? Bora lá. Quem vai duelar comigo? E durante 40 dias, Golias se colocava diante do exército e dizia: vamos! Cadê? Quem vai lutar comigo? E a palavra de Deus nos diz lá no 11: ouvindo Saul, que era o rei, e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando eles olharam no meio da guerra, que precisava de um, gente, só precisava de um ir lá. Mas quem é que tinha coragem de falar: eu vou? Porque eles olhavam para as condições deles, eles olhavam para quem eles eram. Possível, como que eu vou vencer esse cara? Olha o tamanho dele. E ele ia crescendo. Sabe aquele cara que fica te provocando? E fica provocando, e ele ia lá todos os dias, durante 40 dias, ele provocava o povo de Israel. Trazendo para os nossos dias, irmãos,
quantos gigantes têm se levantado na nossa guerra e têm dito para você: vamos lutar, vem para cima. E você olha para o teu gigante e você se diz pequeno diante dele. Você diz: eu não posso enfrentar isso, eu não tenho estrutura para enfrentar isso. E nós nos paralisamos diante da guerra, porque nós temos medo. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel. Nem o rei teve coragem. Gente, e os guerreiros, eles eram homens cheios, né, de atitude. Não, se for preciso morrer, eu vou, né? Tem essa coisa heróica, né? Mas não, eles estavam com medo. E todos os dias eles ouviam a voz do filisteu dizer: venham duelar comigo, venham duelar comigo. E eu imagino que ele estava se achando, porque ele se colocava na posição de guerra, mas ninguém vinha contra ele. E a cada dia ele crescia mais, não fisicamente, mas o seu ego, o seu ego. Ele tinha certeza que quando viessem contra ele, ele ia vencer. Ele estava cheio de si, ele tinha convicção na sua armadura, em tudo que ele tinha, em quem ele era. E sabe o que está acontecendo hoje? No meio da nossa guerra, nós estamos ouvindo o filisteu gritar todos os dias, e nós temos tido medo da voz do gigante que tem se levantado na nossa vida. Eu não sei qual é o gigante que está no meio da tua guerra. Eu não sei se é a área emocional, se é a sua vida financeira, eu não sei o que é, mas o Senhor tem dito para nós nesses dias que nós estamos ouvindo o grito do filisteu, e nós estamos temendo, e nós estamos na guerra, parados, olhando para ela, e não estamos entrando nela. Nós olhamos a guerra à nossa frente, ao nosso redor existe guerra, existe medo, existe pavor, porque os soldados estavam apavorados. Aqui a palavra de Deus diz, ouvindo Saul, gente, ele era o rei, ele é o primeiro a falar: não, galera, vamos lá, nós vamos vencer. Nós somos do exército do Deus vivo. Aleluia! Mas Saul não fez. Sabe por que Saul não fez isso, gente? Porque Saul, ele foi escolhido por Deus, mas Deus falou uma coisa para Saul: eu vou te escolher como rei. Ele foi o primeiro rei, mas você ande segundo a minha vontade. Mas sabe o que o Saul começou a fazer? Do meu jeito é melhor, do meu jeito é mais fácil. Gente, e Saul era um homem grande, tá? A palavra de Deus diz que ele era um homem alto. Ou seja, se nós fôssemos olhar, ele tinha até condições, humanamente falando, de enfrentar. Mas ele esqueceu que maior ainda é o Deus vivo. Porque a confiança dele não estava baseada no Senhor. A confiança dele estava baseada na força dos braços dele, do exército dele. E ele olhava para o exército dele e disse: não tem condições de nós vencermos esse gigante. E eles ficaram protelando por 40 dias. Porque se eles perdessem, eles teriam que servir aos filisteus. E se os filisteus perdessem, eles teriam que servir a Israel. Quantas vezes nós nos colocamos assim, gente, na nossa guerra? A gente fica protelando resolver a situação. A gente fica adiando resolver a situação. E nesse adiamento, nessa procrastinação, o gigante, ele vai crescendo. Ele vai ganhando força. Ele vai ganhando ousadia sobre as nossas vidas. E nós vamos cada vez mais sentindo medo, nos sentindo fracos, incapazes de resolver aquela situação. E era desse jeito que estava o exército do Deus de Israel. O Deus que já tinha feito com que eles vencessem tantas guerras. Mas eles estavam olhando para as circunstâncias. Hoje nós estamos olhando para as circunstâncias. Eu estava olhando para as circunstâncias. Nós olhamos para situações. Nós olhamos o quão difícil é vencer, o quão impossível é acontecer, o quão improvável é que isso se mude. É assim
assim que nós estamos. Essa situação na minha casa é impossível, ou é improvável que alguma coisa mude. Senhor, olha aí nós fazemos o quê? Nós ficamos, e aí Deus? E aí Deus? E Deus está assim para você. E aí filho? E aí filho? Você vai ficar deixando o filisteu te provocar? Ou você vai tomar uma atitude, fazer alguma coisa? Aleluia! O que nós vamos fazer? 40 dias, gente. Eu fiquei olhando e falei, cara, os caras estavam com medo mesmo. E o Senhor falou assim, igual a você. Eu falei, tá bom, Deus, não precisa bater tão forte. E você também. Por que você tem medo de enfrentar as coisas? Porque você tem medo de tomar decisões? Porque você tem medo? Porque o filisteu está gritando no teu ouvido, não ouça as vozes que não são a do Senhor, porque elas vão te fazer paralisar. Pedro estava vivendo algo sobrenatural, estava andando sobre as águas, porque ele ouviu a voz do Senhor dizendo, vem. Mas quando ele ouviu o vento, ele afundou. Aleluia. Que voz nós temos ouvido? Será que é o filisteu que tem soprado no nosso ouvido? E dito o quão grande ele é, o quão poderoso ele é, o quanto ele pode fazer contra nós? Ou será que nós estamos ouvindo o Deus que não perde batalhas? Aí de repente aparece no cenário um menino, o mais moço. Davi estava lá de boa, gente. Ele nem estava na guerra. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas dele, de boa. Mas ele já tinha vivido experiências que para ele era, nossa, teve que enfrentar urso, leão, para proteger as suas ovelhas. Essa era a guerra dele. Mas ele estava lá de boa. Aí o pai dele fala assim, ô Davi, vai lá levar a comida para os seus irmãos. Ele era o cara da marmita. Vai lá. Ele era o cara da marmita. Vai lá e leva a comida para os seus irmãos. E aproveita para ver se está tudo bem com eles. Porque 40 dias, não tem notícia de uma morte, não tem notícia de uma vitória, não tem notícia de nada. Eles estão lá e está tudo lá. A guerra estava lá travada, mas não tinha acontecido nada ainda. Aí Davi, opa, pra já. Acordou bem cedinho, de madrugada, pegou as marmitinhas dos irmãos e foi lá. Só que Davi era curioso. Ele não chegou lá e falou assim, galera, toma sua marmita que eu tô vazando, porque o negócio aqui vai pegar. Ele chegou. Quando ele chegou na guerra, o pessoal estava começando a criar coragem, estava organizando as fileiras para poder ir para a guerra, para poder guerrear, né? Eles já estavam na guerra, mas para poder entrar em confronto. Aí Davi pega e fala assim, o que está acontecendo aí? Que não sei o que lá. E começa a perguntar para um, e os caras já agitados para poder guerrear. Aí o irmão dele pega e ainda dá uma bronca dele, ô seu enxerido, eu sei que você não veio aqui trazer comida é nada, você veio aqui curiar, porque você é presunçoso. Mas ele era mesmo Davi. Sabe por que ele era? Porque existia em Davi uma confiança. Aleluia. E a confiança não era naquilo que ele tinha, mas era naquilo que o Deus dele tinha. Aleluia. E aí a palavra nos fala assim, todos os israelitas vendo aquele homem fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei, o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens. Aí os caras estavam falando, olha, quem está chamando para o duelo aí é o cara. Aí Davi falou, não, mas o que vai acontecer com o cara que for lá e vencer ele? Ele já tinha a certeza que alguém ia lá e ia vencer. Ele queria saber o que vai acontecer com a pessoa que for lá e vencer. Aí os caras falaram para ele. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferirá este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi já estava assim, o que esse cara está pensando que ele é? Está afrontando o exército de Israel. Todo mundo com medo e Davi
de boa. O que esse cara tá pensando que ele é? Aí ele vira e fala: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Eu já imagino Davi olhando, desse tamanho, o cara é enorme. Que esse cara aí? Gente, você imagina? Era óbvio, na ótica humana, quem era Golias. Era um homem grande, guerreiro, cheio de armamento, com uma lança, com ponta de ferro, que quase ninguém tinha, porque era alta tecnologia. Ele era o cara, e Davi vira e fala assim: quem é esse filisteu circunciso aí? Oxi, quem ele está pensando que ele é? Quem é esse aí? Quem é, pois, esse incircunciso? Aí ele fala: para afrontar o Deus de Israel. Ele não olhou para quem Golias se apresentava. Ele queria saber quem esse cara serve. Quem é ele, esse incircunciso? Quem é esse cara aí que está se achando para vir contra o Deus de Israel? Ele queria dizer o que? O Deus de Israel, você é fichinha diante dele. Todo mundo com medo, porque tinham se esquecido de quem eles eram filhos. Quantas vezes eu e você nós nos esquecemos quem é o nosso Pai? Nós nos esquecemos de quem é o Deus que nós servimos. Davi tinha convicção de quem era o Deus, não só dele, mas o Deus de Israel. E ele pergunta. E aí o povo foi e repetiu as mesmas palavras. 27, Sheila. Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Tipo assim, que menino petulante. Olha a pergunta que ele está fazendo. A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Aí sabe o que acontece quando você se levanta? Quando você olha e fala: não, peraí, o gigante está ali, mas eu tenho um Deus que pode vencer ele. Aí vem alguém e fala assim: volta e vai fazer o que você estava fazendo. Continua lá naquela vida. Fica lá quietinho, cuidando das ovelhas. Isso não é serviço para você, mas o Senhor está convocando os seus filhos, os guerreiros, para entrar na guerra. Não para ser envergonhado. Irmãos, nós corremos de problema. Eu corro. Eu tenho uma dificuldade de confrontamento. Quando eu sei que eu vou precisar confrontar alguém para resolver algo, eu já começo a passar mal. Eu já fico desestabilizada. E aí sabe o que a gente faz? A gente se acomoda. Davi não precisava ir lá, gente. Davi podia falar assim: filho, já fiz minha parte, preguei minhas marmitas, estou indo embora. Eles que lutem. Mas não. Ele olhou e falou: não é possível que não tem ninguém que tenha coragem de ir lá. Ele se indignou. A irmã dele falou: volta para o seu lugar. O inimigo está falando a você: volta a viver essa sua vidinha, não toma atitude não. Fica aí quietinho, fica aí na sua. É melhor ficar ouvindo a afronta do que ir lá e vencer essa guerra. É melhor viver olhando para a guerra todos os dias, durante 40 dias, do que tomar uma atitude. Porque, irmãos, tomar atitude requer de nós um esforço emocional, físico. E a gente fica adiando. Mas o Senhor está me chamando hoje para resolver situações, para acabar com essa guerra, para terminar. Do outro lado existe algo a ser conquistado. Eles estavam entre duas montanhas e no meio existia um vale. O Senhor está me chamando: desça para o vale para resolver as suas pendências, para vencer essa guerra. Santo Deus, aleluia. E aí Davi, ouvindo, no 30, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder
Ele queria saber. E aí Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvindo essas palavras que Davi falaram, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Eu fiquei imaginando essa cena. Imagina um rei que estava com medo, recebe um menino, e o menino vira para ele e fala assim: Saul, fica de boa, não deixa ninguém mais sofrer, ninguém mais ficar, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Fica tranquilo. Tá vendo todos esses guerreiros aí, treinados, cheios de armamento, cheios de tudo? Fala para eles que ninguém mais precisa sofrer por causa disso. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ele disse: ele chamou para o duelo, pode deixar que eu vou lá. Quantos de nós estamos fazendo isso? Pode deixar que eu vou. A gente corre. Eu sou a primeira. Mas eu não vou correr mais não, irmãos, porque o Senhor está nos ensinando hoje. Davi chega lá e fala: o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ele olha para aquele menino e fala assim: oh, coitadinho. É até bonita a atitude dele, mas Davi, não vai dar hoje não, filho. Você é pequeno, ele é grande, ele tem armas, você não tem. Ele tem experiência, você não tem. O que estão dizendo para você no meio da guerra que você não tem? O que estão dizendo? Que você não tem condições de vencer isso por A, B ou C, por isso ou por aquilo. Respondeu Davi a Saul. E aí o melhor ainda é que ele valoriza as experiências que ele viveu. Aleluia. Ele poderia ter olhado para Saul e ter dito assim: é mesmo, né? É difícil vencer esse cara aí. Ele tem experiência, eu não tenho. Ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o que lá. Ele poderia ter falado isso para Saul, mas ele não se via pequeno, porque o que o Senhor já havia dado para ele já era grande. Aleluia. O que o Senhor havia proporcionado naquele período de vida que ele tinha, para ele já contava como experiência para vencer. Valorize o que você está fazendo hoje, ainda que aos olhos humanos pareça pequeno, mas valorize, porque você vai usar um dia. Por mais que você ache que o que você está fazendo não tem importância nenhuma, na tua família, na igreja, no meio dos seus amigos, no teu trabalho, valoriza, porque em algum momento aquilo vai te servir. Aí Davi fala: respondeu Davi a Saul. Gente, ele respondeu com convicção: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e lhe veio o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como eles. Porquanto Aleluia. ele contou o que tinha acontecido lá e que ele tinha resolvido o problema. Ele contou o quão valente ele era dentro daquilo que ele exercia. Ele diz: não, eu sou pequeno, mas eu tenho condição de ir lá fazer sim. E eu fiz isso por conta das minhas ovelhas. Mas agora, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, ele quis dizer o quê? Se lá eu estava com raiva, porque o urso queria pegar a minha ovelha, você imagine agora, porque eles estão afrontando o Deus de Israel. Aleluia. Ele olhou e ele falou assim: não, rapaz, agora que eu vou com força. Acho que Saul olhou para ele. Aí disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Eu acho que Saul olhou e falou assim. Ele não olhou mais para Davi. Ele falou assim: olha, ele está muito convicto. E Saul conhecia Deus. Ele falou: olha, por ele mesmo pode ser que não vai dar, mas como ele está em nome, pode ser. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Pode ser que
Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Saul vestiu a Davi de sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Olha que interessante. Davi não estava nem aí com arma, com nada. Ele falou: eu vou em nome do Deus de Israel, e pronto, acabou. Mas Saul tinha a sua confiança não em Deus, porque se ele estivesse em Deus, ele já tinha ido duelar contra o gigante. A confiança dele estava nas coisas dessa terra, na proteção que ele poderia receber. E ele foi e fez com Davi: tudo bem, Davi, você vai, que Deus esteja contigo, mas espera aí, vamos dar uma ajudinha. Às vezes a gente quer dar umas ajudinhas, né? Não, eu vou, eu confio em Deus, mas espera aí, deixa eu me resguardar com isso daqui, porque vai que acontece alguma coisa. Saul falou: vai que Deus não ajuda ele, pelo menos ele está com a armadura, não vai ser ferido, de repente dá tempo dele correr, não sei o que ele pensou. E a gente fica tentando dar esses jeitinhos, tentando resolver as coisas com o que nós temos nessa terra, tentando resolver com as armas que nós temos. Então as coisas na vida financeira começam a ficar difícil. O que a gente faz? Eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais porque eu vou conseguir vencer essa guerra. A gente quer vencer as guerras espirituais com coisas terrenas. Porque quando a guerra se levanta contra as nossas vidas, mexe todas as áreas da nossa vida. E aí você começa a buscar coisas no campo físico para tentar resolver aquela guerra. E foi isso que Saul fez. Bernardo está pregando junto comigo. Isso aí, Bernardo, bora. E aí Saul faz isso. E Davi coloca lá o negócio. Quando ele começa a andar: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi falou assim: isso não me serve. Isso não me serve. Eu não estou habituado a usar isso. Isso não faz parte da minha experiência. Isso não faz parte de quem Deus me chamou para ser. Não cabe em mim. Essa ferramenta eram deles, serviam para eles, mas para Davi não servia. Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: não, Saul, não vai dar certo. Com a sua arma, com a sua estratégia, eu não vou conseguir. Toma, eu não preciso disso. Nós confiamos em coisas. Confiamos no nosso financeiro, confiamos em situações, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos amigos. Mas se tudo isso nos for tirado, e aí? A nossa confiança deve estar no Senhor. Aleluia. Davi falou: eu não preciso de nada disso. Eu vou usar o que eu tenho. E o que eu tenho, que eu tenho habilidade para usar, vai ser isso que eu vou usar. Tomou o seu cajado na mão. Eu dou risada, gente, porque eu olhando, eu fiquei imaginando essa cena. Quando eu vou ministrar, eu imagino o cenário assim. E eu fiquei imaginando Davi tirando aquelas armaduras todas de guerreiro, e todo mundo olhando para ele, aquela expectativa de como ia ser. Não, Davi tem uma estratégia monstra. O cara não vai chegar para duelar com um gigante sem nada. Davi olhou assim: peraí, o que eu tenho? Pegou o seu cajado, que era seu instrumento de trabalho, quando ele estava apacentando as ovelhas. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Abaixou, pegou suas pedrinhas. Eu imagino o adversário olhando. Coitadinho. Acha que vai me vencer com isso. Isso é eu e você. Naquele dia de guerra que a gente vai pro quarto orar e a gente só chora. E a gente se mostra tão vulnerável. O nosso inimigo fala lá, achando que vai me vencer. Fraquinho, mole, emotivo, só chora. Acho que ele vai me vencer?
Mas a palavra de Deus diz, como o evangelista ministro aqui, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aleluia. O gigante olhou para Davi e falou assim, ele é fraco, ele não me vence. Não. Mas Davi não estava nem aí. Ele foi lá, é o que eu tenho. Se o que você tem são suas lágrimas diante do teu altar, do altar do Senhor, derrame-as. Se o que você tem é um coração contrito, entregue ao Senhor, rendido ao Senhor, ofereça isso a Ele. Davi ofereceu o que ele tinha. Ele foi lá, pegou as pedrinhas, pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi se chegando ao filisteu. Davi pegou o que ele tinha habilidade para usar. Na tua caminhada, o Senhor te preparou para algo. Ainda que você olhe e diga, mas isso é pouco, porque foi o que eu disse essa semana para o Senhor. Senhor, eu estou numa posição de liderança, eu preciso ver os demônios guerreando, eu preciso ver alguma coisa para me saber como vencer essa guerra, eu preciso, e o Senhor estava me dizendo, usa o que você tem, é a tua oração, são as suas lágrimas, são os seus pedidos, o que você tem que eu já te dei, é isso que você vai usar, que você não precisa de muito. O que você mais precisa na guerra é confiar no Senhor. Às vezes a gente fica criando estratégias mirabolantes. E eu preciso ler um livro de batalha espiritual. Não que a gente não precise. Não, mas eu preciso ver homens que vê demônio e que vê a guerra se formando e sabe o que está vindo, o que está acontecendo. Senhor, eu preciso de dons, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu olho para Davi, um menino que estava com 5 pedrinhas, um cajado e uma funda. Era o que ele sabia usar. Deus nos ensina a vencer as nossas guerras com aquilo que nós sabemos usar. Não queira pegar uma arma que não é sua para guerrear, porque você não vai ter habilidade com aquilo. E Davi fez isso, ele pegou o que ele tinha. E o inimigo olhando para ele. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e a seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Irmãos, é muito bom quando o inimigo te despreza. Sabe por quê? Porque ele passa a estar vulnerável. Quando ele olha para você e fala, tadinho, tão fraquinho. E a gente é mesmo. Mas ele se esquece que conosco existe um Deus todo-poderoso. Sabe, no dia da guerra, que você está lá fraco, vulnerável, e as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, você está perdendo, você está perdendo. Só que você está no altar do Senhor, falando, Senhor, eu estou perdendo, Senhor, eu estou perdendo. Senhor, eu estou perdendo essa guerra, mas Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Talvez as suas palavras são essas para o Senhor. Senhor, sozinho eu não consigo. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Talvez a única coisa que você tenha é a sua oração. Mas eu quero te dizer, a oração é uma arma poderosa, como a Sheila mostrou aqui. E o inimigo desprezou a Davi, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Acho que ele olhou e falou assim, tão bonitinho o menino, tem cara de guerreiro. Que guerreiro tem cara de homem bravo. Imagina um menininho ruivo, que coisa mais linda, gente. Acho que o Golias olhou e falou assim, ó, bonitinho, tadinho, tá vindo com 5 pedrinhas na mão e um estilingue. Tá achando que vai matar passarinho? É o inimigo olhando pra gente quando a gente desce na oração, quando a gente tá lá. Ele olha e fala assim, na primeira afronta ele cai. Na primeira afronta eu engulo ele. Ele está olhando assim para mim e para você. Mas eu quero te dizer, se você não estiver em Deus, Ele te engole mesmo. Porque nós realmente não temos nada. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele tem tudo. Aleluia.
Aleluia. Disse o filisteu a Davi. Ele quis dizer assim: ô, tá me tirando? Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Ele olhou para Davi e falou assim: vem, você quer vir? Você quer morrer? Então vem, eu vou pegar você e vou dar lá para as bestas feras do campo. Você vai ver o que vai acontecer com você. Davi, porém, porque Davi era abusado. Sabe por que ele era abusado? Porque ele tinha um Deus. Sabe quando olharem para você, você está achando que você é quem? Você vira e fala assim: eu sou filho do Deus vivo. De um Deus que entregou o seu filho por amor da minha vida. Eu sou alguém. Eu posso não ser alguém para essa sociedade, eu posso não ser alguém para você, mas eu sou alguém em Deus, porque Ele me amou. E Davi sabia disso. Ele sabia que existia um Deus que cuidava dele, que cuidava das necessidades dele. Aí ele virou e disse para o filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Ele diz: você não está afrontando a mim, você está afrontando ao Deus do exército, porque eu sou filho dele. Você está vindo todo grande, todo prepotente, todo cheio de estratégias, com espada, com escudo, mas eu vou em nome do meu Deus, que é Rei dos Reis, que é general do exército. Ele não é um general desse exército pequenininho, ele é o general dos generais. Davi não teve um pingo de dúvida. Renato, ele foi para a guerra com a certeza da vitória. Não teve sobre ele um pingo de dúvida. E nós duvidamos o tempo inteiro que nós seremos vencedores. Nós saímos para a guerra e se? São tantos sis. E se não dá certo? E se não acontecer? E se Deus não fazer? E se? Sabe por quê? Porque nós não temos plena confiança no Senhor. E eu me entristeci muito comigo. Eu disse: Senhor, quantas vezes eu não acreditei no Senhor? Quantas vezes eu subo no teu altar, eu ministro a tua palavra, eu digo que eu confio em ti, mas no dia da guerra eu não tenho coragem de ir para o confronto, porque eu tenho medo de perder. Mas a tua palavra diz que o Senhor vence todas as guerras. E por que eu tenho medo? Porque nos falta confiança. Davi não, ele podia ter ido lá até sem as pedrinhas, até sem nada, que ele tinha certeza da vitória dele. Ele podia ter chegado lá, só ter feito assim para o gigante ele cair. Ele falou: não sei como eu vou vencer. Ele não criou um plano, ele não elaborou uma estratégia, ele não ficou 40 dias traçando uma estratégia de guerra para vencer. Ele só disse para ele: eu vou, você vem com espada, com lança, mas eu vou em nome do Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Você não tem afrontado a mim, Golias, você tem afrontado ao Deus de Israel. E hoje mesmo, olha a convicção dele, olha a convicção de Davi. Hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui a pouco, não é o mês que vem, hoje mesmo, gigante, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Gente, olha o tamanho do gigante. E Davi vira, chega e fala assim: aquele dia você está achando que você vai vencer? Vai nada, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Ele não alcançava, acho que nem o joelho do cara, e estava falando que eu vou pegar sua cabeça. Eu não sei como ele imaginou, eu acho que ele nem imaginou. Falou:
não sei como, mas que a tua cabeça vai estar na minha mão hoje. Ela vai estar. Ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o tamanho, ele não olhou para a dificuldade. Ele só olhou que ele tinha um Deus que era o chefe do exército. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, mas é abusado. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Eu imaginei olhando, você vai fazer isso comigo? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele falou assim, eu vou pegar a sua cabeça, ainda vou pegar os que estão com você e vai virar tudo comidinha de passarinho. E aí ele fala uma coisa muito importante. Ele não diz assim, e todos saberão que eu sou um grande guerreiro. E todos saberão que eu sou corajoso. E todos saberão que eu sou um grande herói. Não. Ele disse, e toda terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Quando nós vamos na confiança do Senhor, nós temos a certeza que o nome dele vai ser glorificado no meio da nossa guerra. Não é o nosso nome. Não é o tal de vai estar entre a plateia e você no palco. Isso não existe, irmão. Quando nós vencemos as nossas guerras, existe sim sobre nós uma notoriedade que existia sobre Davi. Daquele dia em diante, Davi começou a ser visto de uma forma diferente. Hoje nós estamos aqui, quantos milhões de anos se passaram? Nós estamos contando o ato heróico de Davi. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava dizendo, você afrontou o Deus de Israel, o exército de Israel. Mas em Israel existe um Deus. E todos saberão que o Deus de Israel é um Deus poderoso. Ninguém mais vai envergonhar o nosso povo. O Senhor está dizendo, ninguém mais vai envergonhar a tua casa, a tua igreja, a tua família. Todos saberão que há Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não é para que você se vanglorie, mas é para que o nome dele cresça e que as pessoas olhem e falem, ele serve um Deus poderoso. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. E agora é o mais importante. Ele salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele estava dizendo, não preciso de tudo isso, a parafernália que vocês têm, porque Ele não salva. Não é assim que nós vencemos as nossas guerras. Não é assim que nós lutamos as nossas guerras. Não é com espada, não é com escudo, porque do Senhor é a guerra. Nós estamos dizendo que nós estamos em guerra, mas eu quero te dizer que nessa peleja o Senhor está conosco. Ele pelejará por nós. Essa guerra é do Senhor. Quando nós estamos nele, as nossas guerras são dele. E quando a guerra é dele, ele não sai derrotado. Com Deus é 100% de vitória. E Davi tinha essa certeza. E ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra. Gente, ele foi. Ele só foi. Irmão, só vai. Mas vai com Deus, não vai sozinho não. Ele foi. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Olha a vergonha. Olha a vergonha, ser derrotado por um menino sem armas, sem espada, sem escudo, sem nada, sem estratégia traçada, sem planos mirabolantes. Ele simplesmente jogou uma pedrinha e o gigante caiu com o rosto em terra. Davi meteu
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada. Olha só, ele não tinha espada. Como que ele falou? Sua cabeça vai ser minha. Nem espada o bonito tinha. Ele olhou, não tem espada. Ele foi lá, pegou a espada do próprio oponente, tirou a espada, tomou-lhe a espada, desembaiou e matou, cortando-lhe com a cabeça, cortando com ela a cabeça. Gente, eu assisto às vezes uns filmes assim de guerra, e eu sei que entre eles, entre os guerreiros, você ser morto com a sua própria espada é uma desonra. Você foi um guerreiro que foi desonrado, foi morto com a sua própria arma. Olha a desonra para aquele gigante. Vendo o filisteu que era morto, o seu herói, olha só, vendo os filisteus, os outros estavam lá, com a certeza, a convicção deles estava no gigante deles. Não, ele vai ganhar, ele vai vencer e a gente vai sair vitorioso. Quando eles viram que o herói deles havia sido morto de uma forma tão fácil, eles fugiram. E agora aqueles que acusavam, aqueles que amedrontavam, aqueles que estavam cutucando o outro lado, que estava provocando, que estava incitando, que estava deixando o outro lado com medo, eles passam a ter medo e eles fogem. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É com a confiança no Senhor. A nossa confiança deve estar nele, assim como a confiança de Davi estava nele, estava no Senhor. O Senhor está nos chamando hoje para lutar as nossas guerras, mas confiando que Ele vai à nossa frente, que Ele que realiza, que Ele que faz. Em nome de Jesus, que você saia daqui nessa manhã com a certeza da vitória. Se você está nele, a vitória é garantida. O Senhor não vai deixar você ser envergonhado, porque você serve ao Deus de Israel. Você serve a um Deus vivo, não é um Deus morto, não é aquele Deus que está pregado no madeiro em muitos lugares que nós vemos. Hoje é um culto onde nós relembramos a morte de Cristo. Quando eu não creio na minha vitória, eu anulo o sacrifício de Cristo, porque eu estou dizendo o que Ele fez não adianta de nada para mim. Ele se entregou por mim e por você, para que nós tivéssemos vitória, para que nós fôssemos mais do que vencedores. E sobre nós não pode existir o sentimento de derrota. Você não está derrotado, meu irmão. Você não está derrotado. Ainda que o exército inimigo está dizendo para você já era, para você não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: eu sou Deus dos exércitos. Eu estou vivo. Eu sou um Deus vivo. Faça como Davi. Olhe para o seu oponente hoje e diz: quem você é? Quem é você para afrontar ao Deus de Israel? Essa afronta não vem contra mim. Irmãos, quando eu digo seu oponente não é o teu irmão, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não vai sair aí para os irmãos arrumando confusão não, viu? Nós estamos falando de algo espiritual. Olhe para o inimigo da tua alma e diga: quem é você? Quem é você diante da minha dificuldade? Eu tenho um Deus. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar rapidamente com você. Eu quero que você, se você recebeu essa palavra, que você ore e diga para o teu gigante hoje. Pergunte para ele: quem você pensa que é? E diga para ele quem você sabe que você é. Quem é você? Pergunta para a sua dificuldade hoje, Sheila: quem é você diante do meu Deus? Quem é você? Feche os
seus olhos, começa a orar. Santo Deus. E é assim que você tem que lutar as suas guerras, é na confiança. A maior arma da sua guerra é simplesmente confiar 100% no Senhor. Você não precisa de espada, você não precisa de tantas coisas. Você só precisa confiar. Você só precisa confiar no Senhor. Aleluia, Jesus. Comece a orar. Santo Deus. Maravilhoso. Presente diante do altar do Senhor. Qual é a tua guerra? Senhor, a minha guerra é contra mim mesmo, é contra as minhas emoções. Tem pessoas que têm passado por situações de dor, de tristeza. Isso tem se instalado na tua vida como uma guerra. Você precisa vencer as suas emoções. Você precisa vencer você mesmo. Você diz: Senhor, eu estou em Ti, ó Pai, mas eu ando triste, eu ando amargurado, eu ando entristecido, eu preciso vencer essa guerra. Eu não aguento mais viver desse jeito. E o inimigo tem se alimentado das suas tristezas. E o Senhor está dizendo: filho, eu quero te fazer vencer essa guerra nas suas emoções. Aleluia. O que eu tenho para você é uma vida plena. O que eu tenho para você é felicidade, é plenitude da alegria. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos que na presença do Senhor há delícias perpétuas, que na presença do Senhor há plenitude da alegria. Isso não quer dizer que não haverão dias maus, mas em todos eles o Senhor estará contigo. Se necessário for você passar por aflições, como o evangelista ministrou aqui, existe um mar de aflição, mas o Senhor não te deixa afogar e perder essa guerra. Ele te ensina a nadar e tirar de lá do fundo do mar da aflição coisas grandiosas para você. A plenitude no Senhor. Nessa guerra você não está sozinho. Posicione-se na tua guerra. Não é com palavras que você vai vencer. Não são com ações. Não é trabalhando mais. Não é conversando. Não é brigando. Não é tentando fazer ao seu modo que você vai vencer essa guerra. A tua guerra será vencida no Senhor, confiando nele. Oh, ore, igreja. Ore. Diga: Senhor, me ajuda a vencer a minha guerra, Pai. Não me deixa ficar mais 40 dias protelando, Senhor, confrontar e vencer. A tua vitória está no hoje, mas nós ficamos dias e dias e dias temendo. Oh, é assim que você vence as suas guerras. É no Senhor, é confiando no Senhor. Se existe algo preparado contra você, não fica 40 dias, meses, anos esperando para tomar uma atitude, para duelar contra o teu inimigo. Vai na confiança de que o Senhor está contigo. Não importa o que você tem nas mãos. O que importa é confiar inteiramente no Senhor. Eles vêm com armas de guerra, mas nós vamos em nome do Senhor. O Rei
te guarda. minhas guerras. Diga no Senhor que eu venço as minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim. Assim que luto minhas guerras. É assim. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas Amém. guerras. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, amados? Confiar às cegas. O Senhor está nos chamando para confiar nele às cegas. Não importa o gigante que tem se levantado, mas ele vai cair. Amém? Agora nós vamos ceiar. Eu gostaria que permanecesse de pé aqueles que vão participar da ceia do Senhor. Quero chamar aqui rapidamente aqui à frente o Guilherme e a sua esposa Yasmin para me ajudar na ceia. Eles vão estar orando pelos elementos. Amém, da ceia. Eu gostaria, Yasmin, pega ali. O Guilherme pega o... Não, dá o vinho. Não é. Pega isso aqui. Isso. Amém. Abre aqui, Guilherme. Abre ele e mostra para a igreja. Não sei se vai dar para mostrar. Amados, nós mudamos um pouquinho a estrutura aqui, né, para ficar algo mais higiênico, algo mais organizado, né? Antes a gente separava o pão, né, o suco, mas agora não, agora nós estamos comprando, e esse aqui é o pão asmo, né, aquele pão sem fermento, para fazer algo mais com excelência para vocês, e para o Senhor principalmente, amém? Então a Yasmin vai estar dando isso aqui para vocês. Isso aqui é um paninho, um negocinho com álcool, né, para você higienizar suas mãos. E o Guilherme vai estar servindo o sangue e o pão. Guilherme, ora pelo cálice e você tá pelo esse. Pode ser, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, Pai. Poder estar na tua casa, Deus, e mais uma vez, Senhor, poder estar participando, Pai, do teu corpo, Senhor, do teu sangue, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o teu corpo, Senhor, que foi partido, Pai, moído ali naquele madeiro, Pai. Pai, que ele possa estar vindo hoje, Pai, participar, Senhor, justamente das estruturas, Senhor, do nosso corpo, Pai. Senhor, fortalece, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, Pai, da sua estrutura ser renovada, Pai. Que ele possa vir trazer, Senhor, mantimento, Pai. E, Senhor, que ele continue firme durante a próxima caminhada, Senhor, e até a próxima ceia, Pai. Que o teu sangue possa cair sobre nossas vidas, Senhor, e possa lavar as nossas vestes, Pai, tornando aquelas almas, Senhor, para ti, Pai. E assim, Senhor, possamos nos alegrar, Senhor, novamente, Senhor, partindo, Senhor, e tomando o teu vinho, Pai, para a tua memória, Pai, até que o Senhor venha, Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por nós estarmos mais uma vez, Pai, aqui na tua casa, tendo a oportunidade, Senhor Jesus, de partilhar o pão com os nossos irmãos. Lembra, Senhor Jesus, a tua carne. Pai, nós somos gratos, Pai, pelo teu sacrifício, para que hoje, assim que comamos esse pão, nós venhamos ser renovados e fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode servir. Eles vão servir de trás para frente, toda a igreja. Amém. Aleluia. Fiquem em espírito.
Senhor.